Capítulo 6. Tengo. Será que vamos para muito longe? Komatsu telefonou às 5:00 da madrugada de sexta, bem na hora em que Tengo sonhava atravessar uma ponte bem comprida de pedra. Estava sozinho indo buscar algum documento muito importante que esquecera do outro lado da ponte. Havia um rio grande e bonito com bancos de areia em sua extensão. A correnteza fluía calmamente e nos bancos de areia havia pés de salgueiro. Havia também um cardume de trutas com suas elegantes silhuetas. As folhas dos salgueiros de um verde exuberante tocavam delicadamente a superfície da água. Era uma paisagem como aquelas pintadas nos pratos chineses. Tengo estava nesse cenário quando foi acordado e, em plena escuridão, olhou para o relógio na cabeceira. Antes mesmo de atender o telefone, já sabia quem era aquela hora. Tengo, você tem um processador de texto? Perguntou Komatsu. Nada de bom dia ou você está acordado? O fato de Komatsu estar desperto a uma hora daquela certamente não era por ter acordado cedo para ver o sol raiar, mas possivelmente por ter passado a noite em claro e antes de dormir, seja lá onde ele estivesse, havia se lembrado de dizer algo para Tengo. É claro que não, respondeu Tengo. O entorno continuava escuro e ele permanecia no meio daquela ponte comprida. Era raro Tengo ter um sonho tão vívido como aquele. Não quero me queixar, mas não tenho dinheiro para comprar esse tipo de coisa. Sabe usar? Sei. Sei usar tanto um computador quanto um processador de texto. Temos desses lá na escola e às vezes eu uso. Então escolha um processador a seu gosto e o compre hoje mesmo. Como eu não entendo nada dessas coisas eletrônicas, deixo a marca e o modelo a seu critério, está bem? Depois você me passa o valor. Quero que você use o processador e comece a reescrever a crisálida de ar o quanto antes. Você diz isso, mas mesmo um barato não sai por menos de 250.000 ienes. Se for só isso, tudo bem. Tengo esboçou uma expressão de dúvida com o fone na mão. Você está querendo dizer que vai me dar um processador de texto? Isso. Vou ter que raspar o pouco dinheiro que tenho na carteira, mas é um investimento necessário para esse tipo de trabalho. Dar uma de pão duro numa hora dessas não vai dar em boa coisa. Você bem sabe que o texto original da crisálida de ar foi escrito com processador de texto e, por isso, para que ninguém desconfie, é preciso reescrevê-lo num processador. E sempre que possível, deve-se manter a formatação do texto original. Você pode começar a reescrever hoje? Antes de dar a resposta, Tengo pensou um pouco. Posso sim. Se eu decidir começar hoje, posso começar imediatamente. Mas uma das condições impostas pela Fukaeri para autorizar o trabalho é a de me encontrar um domingo com uma pessoa que ela quer me apresentar. E eu ainda não me encontrei com essa pessoa. Não podemos ignorar a possibilidade de, após o encontro, as negociações serem canceladas e, com isso, o dinheiro e esforço irem por água abaixo. Isso é o de menos. Nessas coisas a gente dá um jeito. Não se preocupe com esses detalhes, comece a trabalhar o quanto antes. Estamos travando uma luta contra o tempo. Você acha mesmo que vou me sair bem nessa entrevista? É intuição, meu caro, disse Komatsu. A minha intuição é muito boa. Posso não ter nascido com talento, mas em compensação eu tenho intuição para dar e vender. Modéstia à parte, é graças a ela que consegui sobreviver até hoje. Então, Tengo, qual é a principal diferença entre talento e intuição? Não faço ideia. Nem sempre uma pessoa talentosa conseguirá viver de barriga cheia. Mas se você tiver uma boa intuição, não precisa se preocupar, pois nunca passará fome. Vou deixar anotado, disse Tengo. Por isso, pare de se preocupar. Comece hoje mesmo a pôr a mão na massa. Se você está dizendo isso, por mim tudo bem. Eu só não queria precipitar as coisas para depois ter de lamentar que todo o esforço foi em vão. Quanto a isso, eu assumo toda e qualquer responsabilidade. Está bem.
No período da manhã, dou um pulo no centro e compro um processador de texto. À tarde, marquei um encontro com uma pessoa, mas depois estou livre. Isso mesmo, conto com você. Vamos unir nossas forças e virar o mundo de cabeça para baixo. Às 9h pouco, Tengo recebeu uma ligação de sua namorada casada. Ela tinha acabado de levar de carro o marido e os filhos até a estação. Nesse dia à tarde, estava combinado de ela ir a seu apartamento. Sexta-feira era o dia da semana que eles costumavam se encontrar. Minha condição está um pouco desfavorável, ela disse. Sinto muito, mas hoje não vou poder ir. Na semana que vem eu vou, está bem? Condição desfavorável era um eufemismo para dizer que estava menstruada. Ela havia sido educada para se expressar com elegância e discrição. Na cama ela nada tinha de elegante ou de comedida, mas isso era uma outra história. Tengo respondeu que também sentia muito não poder vê-la e que, se era assim, o jeito era se conformar. Mas naquela semana em particular, ele não ficou tão chateado de não poder vê-la. Era muito bom fazer sexo com ela, mas o sentimento de Tengo estava totalmente centrado em reescrever a Crisálida de Ar. Um turbilhão de ideias para refazer a obra surgia e desaparecia de sua mente como o frêmito de seres vivos a germinar no oceano de tempos imemoriais. Estou agindo que nem Komatsu, pensou Tengo. Antes de oficializar as coisas, seus sentimentos já tinham assumido por conta própria a vontade de realizar o trabalho. Às 10, Tengo foi para Shinjuku e comprou com o seu cartão de crédito um processador de texto da Fujitsu. Escolheu um modelo novo, bem mais leve que o da linha anterior. Aproveitou também para comprar alguns cartuchos de tinta e papéis para deixar de reserva. Ao chegar ao apartamento, colocou o processador sobre a mesa e o ligou na tomada. O processador de texto que ele costumava usar no trabalho também era da Fujitsu, mas de um modelo maior, e apesar de esse ser menor, as funções principais eram basicamente as mesmas. Para testá-lo, Tengo começou a reescrever a Crisálida de Ar. Ele ainda não tinha em mente um plano de como trabalhar o romance, embora tivesse algumas ideias pontuais em relação a determinados trechos. Ainda não havia estabelecido nenhuma concepção ou método coerente para desenvolver o trabalho. Ainda lhe faltava a convicção de que seria capaz de reescrever com coesão um romance como a Crisálida de Ar, de natureza fantástica e permeado de extrema sensibilidade. Embora Komatsu frisasse que o texto teria de ser drasticamente modificado, Tengo não tinha certeza se conseguiria manter a atmosfera e a essência da obra. Indagava se o que ele pretendia fazer não seria o mesmo que colocar um esqueleto numa borboleta. Ao pensar em coisas assim, a hesitação tomava conta e ele ficava ainda mais inseguro. No entanto, as coisas já estavam em andamento e o tempo era curto. Não podia ficar de braços cruzados. Neste momento, a única coisa que ele de fato podia fazer era começar a resolver problemas pontuais, trecho por trecho. Quem sabe a ideia do conjunto se revela espontaneamente à medida que for trabalhando artesanalmente em cada trecho? Tengo, você consegue. Estou certo disso, afirmava Komatsu convicto. E o estranho era que Tengo acreditara piamente nessas palavras. Palavras de uma pessoa com sérios problemas de comportamento e que basicamente só pensava em si mesma. Uma pessoa que não hesitaria em abandoná-lo caso fosse necessário. E que nem sequer se daria ao trabalho de se virar para trás. Mas como o próprio Komatsu costumava dizer, sua intuição de editor era realmente excepcional. Nunca hesitava. Independentemente do que fosse, rapidamente avaliava, decidia e partia para a ação, sem se importar com a opinião alheia. Uma qualidade imprescindível para se tornar um excelente comandante de uma tropa. Uma qualidade que, por sinal, Tengo não possuía. Era 12:30 quando Tengo finalmente começou a mexer no texto. Digitou as primeiras páginas de Crisálida de Ar até um ponto que permitia um corte. Depois, reescreveu o trecho até se convencer de que estava bom.
Cada frase foi refeita de modo a não alterar o conteúdo. Era como decorar o cômodo de um apartamento mantendo a sua estrutura. Afinal, a estrutura em si não apresentava problemas. Não havia também necessidade de mudar as instalações hidráulicas. De resto, tudo o que fosse possível mudar, piso, teto, parede e divisórias, seria retirado e substituído por algo novo. Tengo dizia para si mesmo: sou um carpinteiro habilidoso e de confiança. Mesmo sem ter um projeto definido, usaria de sua intuição e experiência como ferramentas para resolver os problemas que fossem surgindo. Mesmo sem ter um projeto definido, usaria de sua intuição e experiência como ferramentas para resolver os problemas que fossem surgindo. Após uma primeira leitura, inseriu explicações em trechos de difícil compreensão, cuidando para tornar o texto fluente. Cortou trechos desnecessários, expressões repetitivas e inseriu palavras quando foi preciso. Em determinados trechos, mudava a posição de algumas frases ou parágrafos. Embora no original o uso de adjetivos e advérbios fosse extremamente reduzido, e a intenção era respeitar essa característica, quando sentia a necessidade de inserir algum adjetivo, ele selecionava a palavra mais adequada para incorporá-la ao texto. No conjunto, a redação de Fukaeri era infantil e, nesse sentido, tanto as partes boas quanto as ruins eram facilmente identificáveis, o que tornava o trabalho de corte bem mais simples do que o imaginado. Como era infantil, tinha muitos trechos confusos e de difícil compreensão. Em compensação, justamente por esse toque infantil, havia também expressões vigorosas de cair o queixo. Sendo assim, no primeiro caso bastava cortar o trecho sem dó e substituí-lo por outra frase, e no segundo, apenas manter como estava. Enquanto Tengo trabalhava, ocorreu-lhe que Fukaeri não havia escrito o livro com o intuito de transformá-lo em uma obra literária. A única coisa que ela queria era, em princípio, registrar por meio da escrita a história que existia dentro de si e que, segundo ela, havia realmente ocorrido. Não precisava necessariamente utilizar palavras para registrá-la, mas o fato é que não havia encontrado outro modo adequado de se expressar. Era simplesmente isso, e era por isso que, desde o início, inexistia nela esse sentimento de ambição literária. Como não tinha intenção de transformar seu texto em produto, não sentia necessidade de se preocupar demasiadamente com a elaboração das frases. Se fizéssemos uma analogia com um quarto, seria como se bastasse ter paredes e telhado para se abrigar da chuva e do vento. Isso explicava o motivo de Fukaeri não se importar que Tengo mexesse à vontade em seu texto. Ela já havia alcançado o seu objetivo. Quando disse faça como quiser, realmente ela nada mais dissera do que a pura verdade. Mas a Crisálida de Ar não foi escrita para que somente a autora entendesse. Se o seu objetivo fosse apenas o de registrar o que viu ou imaginou, bastava fazer algumas anotações em tópicos. Não seria necessário ter o trabalho de colocá-lo em prosa. Era evidente que o texto fora escrito a partir do pressuposto de que seria lido por alguém. E era por isso que, apesar de o texto da Crisálida de Ar ser infantil e não ter a pretensão de se tornar uma obra literária, ele tinha o poder de atrair e cativar o coração das pessoas. No entanto, esse suposto alguém não era um número indefinido de leitores que, via de regra, a literatura contemporânea procura alcançar. Isso era uma impressão que Tengo não podia deixar de ignorar durante a leitura. Bem, então, qual seria o tipo de leitor pretendido? Tengo certamente não sabia. A única coisa que ele sabia era que Crisálida de Ar era uma ficção extremamente original, com grandes qualidades e grandes defeitos, e que supostamente tinha algum objetivo especial. Após reescrever alguns trechos, Tengo notou que o texto estava ficando com mais da metade do tamanho original.
As partes em que era necessário inserir palavras eram bem maiores do que as que requeriam os cortes. Por isso, ao reorganizar o trecho e reescrevê-lo, era inevitável o aumento do número de páginas. A primeira versão era por demais esquemática. Com o texto bem estruturado e bem escrito, o ponto de vista da narrativa ganhava coesão e a leitura se tornava muito mais fácil. Porém, o desenvolvimento da narrativa ficava um tanto carregado. A lógica se destacava, enfraquecendo o estilo vigoroso do texto original. O passo seguinte era eliminar as partes desnecessárias do texto, ampliado na revisão. Precisava tirar todas as gorduras em excesso, parte por parte. O trabalho de cortar trechos era bem mais fácil que o de inseri-los, e com isso o texto ficou 70% menor. Era como um quebra-cabeça. Havia um tempo determinado para inserir tudo o que fosse necessário e um outro para cortar o que fosse desnecessário. E na medida em que se processava alternadamente essa dupla tarefa, a alternância diminuía aos poucos até o texto naturalmente se assentar, atingir o seu ponto de equilíbrio, nada a acrescentar, nada a tirar. O ego era desbastado, os floreios desnecessários eram eliminados e a lógica um tanto evidenciada se recolhia ao quarto dos fundos. Tengo possuía um talento natural para esse tipo de trabalho. Era um especialista nato. Tinha um alto poder de concentração, como os pássaros que sobrevoam o céu à caça de alimento. Era paciente como uma mula transportando água e tinha uma dedicação ímpar para cumprir à risca todas as regras do jogo. Ele trabalhou focado, totalmente concentrado no texto. Quando parou para descansar e olhou o relógio de parede, viu que já eram quase 3 da tarde. Lembrou-se de que ainda não tinha almoçado, foi para a cozinha e colocou a água para ferver na chaleira. Enquanto isso, moeu um punhado de grãos de café, comeu alguns biscoitos com cobertura de queijo, mordeu uma maçã e, quando a água ferveu, coou o café. Encheu uma caneca grande e resolveu espairecer um pouco, pensando em como era o sexo com a namorada mais velha. Normalmente, a essa hora, ele estaria fazendo aquilo com ela. Pensou no que faria e no que ela faria. Tengo fechou os olhos e, voltando-se para o teto, suspirou profundamente, um suspiro carregado de insinuações e possibilidades. Um tempo depois, voltou a se sentar à mesa e novamente mudou a chave das conexões cerebrais para se concentrar na tela do processador e reler o trecho introdutório de Crisálida de Ar que acabara de reescrever. Uma leitura criteriosa, um olhar atento como o do general que inspeciona a trincheira no começo do filme Glória Feita de Sangue, de Stanley Kubrick. Tengo concorda com o que vê. Não está ruim? O texto ficou melhor. As coisas estavam caminhando. No entanto, nem tudo estava perfeito. Ainda faltavam muitas coisas a fazer. Alguns sacos de areia estavam furados. Faltava munição para as metralhadoras e em determinados locais faltavam cercas e arame farpado. Tengo imprimiu o texto, salvou o arquivo, desligou o processador e o empurrou para o canto da mesa. Em seguida, colocou o texto impresso à sua frente com um lápis, releu-o atentamente. Pôs-se mais uma vez a riscar o que considerou supérfluo e a acrescentar onde achava ser necessário e a reescrever alguns trechos até se convencer de que estava bom. Selecionava cuidadosamente cada palavra, verificando se a escolha realmente era a mais adequada naquele contexto. Era como se estivesse escolhendo o pedaço de azulejo que melhor se encaixava nos cantos da parede do banheiro. Se a palavra fosse inadequada, reelaborava a frase. Uma nuance, por mínima que fosse, podia tanto melhorar quanto prejudicar o texto. A sensação, ao ler um texto na tela ou no papel, é ligeiramente diferente aos olhos do leitor. É como a diferença que sentimos quando escrevemos no papel uma palavra a lápis ou quando a digitamos no teclado. Por isso é necessário ler o texto dos dois jeitos.
Depois de revisar o texto no papel, Tengo religou o processador e passou a limpo todas as mudanças inseridas a lápis no texto impresso. Feito isso, leu novamente o texto, só que desta vez direto na tela. Nada mal, pensou. Cada frase tinha sua importância e no conjunto ganhava um ritmo natural. Ainda sentado, Tengo alongou os músculos das costas e, olhando para o teto, soltou o ar demoradamente. O trabalho ainda não estava concluído. Se relesse o texto dali a alguns dias, certamente encontraria mais coisas para corrigir, mas por enquanto estava bom. Ele já tinha esgotado o limite de sua concentração. Precisava descansar. Os ponteiros do relógio indicavam que faltava pouco para 5 e lá fora começava a escurecer. Amanhã trabalharia o bloco seguinte. Corrigir algumas páginas havia demorado quase o dia todo. Havia sido mais trabalhoso do que imaginara. Mas uma vez nos trilhos e com o ritmo a deslanchar, o trabalho também há de se tornar mais rápido. Todo começo costuma ser difícil e é mais trabalhoso, mas depois... Em seguida, Tengo se lembrou do rosto de Fukaeri e imaginou o que ela pensaria ao ler o texto revisado. No entanto, Tengo não conseguiu imaginar o que ela poderia sentir. Ele praticamente nada sabia sobre aquela garota, apenas que tinha 17 anos, cursava o 3º ano do colegial, não tinha intenção de prestar o vestibular, falava de um jeito estranho, gostava de vinho branco e tinha um rosto de beleza singular que mexia com o coração das pessoas. Ele praticamente nada sabia sobre aquela garota, apenas que tinha 17 anos, cursava o 3º ano do colegial, não tinha intenção de prestar o vestibular, falava de um jeito estranho, gostava de vinho branco e tinha um rosto de beleza singular que mexia com o coração das pessoas. No entanto, no íntimo, Tengo sentia que aos poucos ele começava a entender ou estava perto de entender o mundo que Fukaeri tentava descrever na crisálida de ar, ou o mundo que ela queria deixar registrado. O cenário que Fukaeri descrevia com a sua linguagem particularmente escassa ressurgia de modo muito mais vívido e intenso com a escrita cuidadosa de Tengo. E ele estava ciente de que um novo fluxo nascia a partir daquele texto. Apesar de a intervenção de Tengo ser apenas um reforço em relação à parte técnica, a redação tinha um toque preciso e espontâneo, como se o texto fosse dele desde o início. E era a partir desse texto que a história chamada Crisálida de Ar estava prestes a surgir com força total. Isso era o que deixava Tengo realmente satisfeito. Apesar de fisicamente exausto pelo intenso trabalho por horas a fio, por outro lado, emocionalmente ele se sentia empolgado. Mesmo após desligar o processador e se afastar da mesa, por um bom tempo precisou reprimir sua vontade de continuar trabalhando no texto. Ele estava realmente feliz de poder reescrever a história. Se continuasse assim, possivelmente Fukaeri não se decepcionaria. Mas Tengo não conseguia imaginá-la contente nem decepcionada. Muito pelo contrário, não conseguia sequer imaginá-la com um sorriso nos lábios ou esboçando uma sutil expressão de tristeza. Seu rosto era inexpressivo. Tengo não sabia se a ausência de expressão se devia à falta de sentimentos ou, ao contrário, se tinha sentimentos mais desconectados da expressividade. De qualquer modo, ele precisava admitir que ela era uma garota estranha. Tudo levava a crer que a protagonista de Crisálida de Ar era uma Fukaeri do passado, uma garota de 10 anos que vivia numa comuna típica em meio às montanhas, ou nesses locais que parecem uma comuna, e que cuidava de uma cabra cega. Todas as crianças tinham uma tarefa, e a dela era de cuidar dessa cabra. A criatura, apesar de velha, tinha um significado muito especial para a comunidade, e por isso era necessário vigiá-la para que não fosse levada por alguém.
Não se podia perdê-la de vista nem por um segundo. Foi isso que lhe disseram. No entanto, sem querer, ela se distraiu e, ao perdê-la de vista, a cabra acabou morrendo. Por conta disso, a garota recebeu uma punição. Ficou presa num depósito antigo junto com a cabra morta. Durante 10 dias, ela ficou completamente isolada, impossibilitada de sair. Não podia falar com ninguém. A cabra servia de passagem entre o mundo de cá e o mundo do povo pequenino. Ela não sabia se aqueles homens pequeninos eram bons ou maus. Evidentemente, Tengo também não sabia. Durante a noite, eles vinham para o mundo de cá através do corpo da cabra morta e, ao amanhecer, voltavam para o mundo de lá. A garota conseguia falar com esses seres pequeninos e foram eles que a orientaram a escrever a Crisálida de Ar. O que Tengo admirava era a descrição objetiva e detalhada do hábito e do comportamento da cabra cega. Eram esses detalhes que tornavam a obra como um todo muito intensa. Será que Fukaeri realmente cuidou de uma cabra cega? Será que ela realmente viveu numa comuna no meio da montanha? Tengo achava que sim. Mas, por outro lado, se ela não teve essa experiência, ele tinha de reconhecer que Fukaeri, como narradora, possuía um talento genuinamente excepcional. Ele pensou em perguntar sobre a cabra e a comuna da próxima vez que a encontrasse, possivelmente no domingo. É claro que ele não sabia se ela responderia as perguntas. Pela conversa que tiveram outro dia, lembrou-se de que ela respondia somente o que lhe conviesse. As perguntas que não queria responder ou que não tinha intenção de responder, simplesmente ignorava, sem rodeios. Era como se não as tivesse escutado. Ela era igual a Komatsu. Nesse ponto, os dois eram muito parecidos. Tengo, no entanto, não era assim. Se alguém perguntasse algo para ele, independentemente da pergunta, procurava responder com sinceridade. Isso, sem dúvida, era do caráter da pessoa. Às 5h30, sua namorada mais velha telefonou. — O que você fez hoje? Ela perguntou. — Fiquei o dia todo escrevendo um romance, respondeu Tengo. Não deixava de ser verdade. Ele não estava escrevendo o próprio romance, mas não era o caso de entrar em detalhes. — E o trabalho rendeu? — Até que sim. Me desculpe por ter cancelado o nosso encontro assim, de repente. Na semana que vem acho que dá para ir. Não vejo a hora, respondeu Tengo. Eu também, ela disse. Em seguida ela se pôs a falar das crianças. Costumava falar delas com Tengo, de suas 2 filhas pequenas. Tengo não tinha irmãos e evidentemente não tinha filhos. Não fazia a mínima ideia do que era uma criança. No entanto, ela falava delas sem se importar. Tengo não era de falar muito, mas gostava de ouvir as pessoas. Não importava o assunto e por isso ele escutava com atenção o que ela lhe contava. Ela disse que a filha mais velha, que cursava o 2º ano do primário, estava sendo maltratada na escola. Quem lhe contou isso não foi a sua filha, mas a mãe de uma colega de classe. Tengo, logicamente, nunca havia se encontrado com a menina, mas certa vez a mãe mostrara uma fotografia. A filha não se parecia muito com ela. — Por que ela está sendo maltratada? Perguntou Tengo. — Às vezes ela tem crises de asma e por isso não pode participar das atividades em grupo. Talvez seja isso. É uma menina comportada e não vai mal nos estudos. — Não dá para entender, disse Tengo. Uma criança que tem crise de asma deveria ser protegida em vez de maltratada. No mundo das crianças as coisas não funcionam assim, ela respondeu para em seguida soltar um suspiro. A criança pode ser excluída do grupo só pelo fato de ser diferente das outras. Isso também ocorre no mundo dos adultos, mas entre as crianças isso se manifesta abertamente.
Na prática, o que acontece? Ela deu alguns exemplos. Quando vistos isoladamente, não pareciam ser grande coisa, mas como a criança precisava enfrentá-los diariamente, com certeza acabavam por afetá-la. Os outros escondiam alguma coisa, deixavam de conversar com ela e a provocavam com imitações maldosas. Quando você era criança, alguém debochava de você? Tengo pensou no tempo em que era criança. Acho que não. Pode até ser que sim, mas acho que nem cheguei a perceber. Se você não percebeu é porque nunca foi maltratado. Saiba que o objetivo de quem quer maltratar é justamente fazer com que a vítima perceba que está sendo maltratada. Não dá para provocar alguém sem que a pessoa perceba. É impossível. Desde criança, Tengo sempre fora grande, robusto, e todos reconheciam sua superioridade. Provavelmente era por isso que ninguém o maltratava. No entanto, naquela época, Tengo enfrentava um problema muito mais grave. E você, já foi maltratada? Perguntou ele. Não, respondeu firmemente, mas um tempo depois titubeou. Eu é que maltratava. Maltratava junto com as outras pessoas? Quando estava na 5ª série, a turma combinou de não falar com o garoto. Não consigo me lembrar do motivo de termos feito isso. Creio que havia mas não devia ser algo tão importante. De qualquer modo, hoje eu me arrependo de ter feito aquilo. Tenho vergonha do que fiz. Por que será que agi assim? Confesso que nem eu mesma sei direito o porquê de ter feito aquilo. Tengo se lembrou de um caso parecido. Havia ocorrido muito tempo antes, mas mesmo hoje ele ainda se lembrava. Jamais poderia esquecer. No entanto, resolveu não contar para ela. Se começasse a falar, a conversa ficaria longa. Ainda por cima, aquele fato, quando expresso em palavras, perderia sua nuance mais importante. Ele nunca havia falado daquilo com ninguém e possivelmente jamais o faria. Pois então, disse ela, é mais fácil estar do lado da maioria que rejeita do que da minoria. A gente pensa, ufa, que bom que não sou um deles. Sempre foi assim, em qualquer época, em qualquer sociedade. Se você estiver do lado da maioria, não precisa se incomodar com esse tipo de problema. E se você está com a minoria, tem de encarar a questão. Acho que sim, disse ela, com uma voz triste e desanimada. O fato de estar nessa situação, no mínimo, faz com que a pessoa aprenda a lidar com ela. Pode ser que ela use a cabeça somente para ficar pensando nisso. Seria um problema, não seria? Acho melhor não pensar muito a respeito, disse Tengo. No final, não é tão grave assim. Tenho certeza de que na sala dela deve haver algumas crianças que conseguem pensar por conta própria. Acho que sim, disse ela. Durante um tempo, pareceu meditar. Tengo aguardou pacientemente que organizasse os pensamentos, mantendo o fone no ouvido. Obrigada. Estou bem mais tranquila depois de falar com você, disse ela. Parecia ter se lembrado de algo. Eu também estou bem mais tranquilo, disse Tengo. Por quê? Por ter conversado com você. Até sexta que vem, disse ela. Até sexta que vem, disse ela. Depois de desligar o telefone, Tengo foi ao supermercado do bairro comprar os ingredientes para o jantar. Voltou ao apartamento carregando as compras em pacotes de papel e depois embrulhou com filme plástico as verduras e o peixe, um a um, guardando-os na geladeira. Feito isso,
Começou a preparar o jantar ouvindo música de uma estação de FM. Então o telefone tocou. Receber 4 telefonemas num único dia era muito raro para Tengo. Podia contar nos dedos as vezes em que isso acontecia durante o ano. Quem telefonava para ele, desta vez, era Fukaeri. É sobre o próximo domingo, disse ela sem nenhuma preliminar. Do outro lado da linha, dava para ouvir ao fundo um carro que buzinava insistentemente. O motorista parecia estar bem irritado com alguma coisa. Ela devia estar ligando de algum telefone público ao lado de uma avenida movimentada. No próximo domingo, ou seja, depois da manhã, eu vou me encontrar com você. E depois vamos nos encontrar com uma outra pessoa, disse Tengo, inserindo palavras na fala dela. Às 9 da manhã, estação Shinjuku, primeiro vagão no sentido Tachikawa, disse ela, 3 informações enumeradas. Ou seja, vamos nos encontrar na plataforma da linha Shuo, no primeiro vagão do trem que vem de Tóquio. Isso. Até onde devo comprar o bilhete? Até onde quiser. Devo comprar qualquer bilhete e quando chegar no local pago a diferença. Tengo presumiu e complementou a frase. Isso se parecia com o trabalho de reescrever Crisálida de Ar. E vamos para muito longe? O que você está fazendo? Perguntou Fukaeri, ignorando a questão de Tengo. Estava preparando o jantar. O que prepara? Como moro sozinho, não é nenhum banquete. Vou assar um peixe defumado e ralar um pouco de nabo. Preparar uma sopa de miso com cebolinha e amêijoas e como acompanhamento queijo de soja. Vou fazer também um curtido de pepino e alga wakame no vinagre. E por fim arroz branco e acelga em conserva. Parece gostoso. Não sei, acho que não chega tanto. Sempre faço coisas desse tipo, disse Tengo. Fukaeri não falou nada. Ficar quieta por um longo tempo não parecia incomodá-la. No entanto, Tengo não pensava assim. Pois então, hoje comecei a reescrever a Crisálida de Ar, disse Tengo. Sei que você ainda não deu sua permissão final, mas como não temos muito tempo, se não começar agora, pode não dar tempo. Komatsu te disse para começar. Isso mesmo. Foi ele que disse para eu começar a reescrever. Você é amigo de Komatsu? Digamos que sim. Acho que somos amigos. Se bem que não deve existir ninguém neste mundo que seja amigo de Komatsu. Mas, se eu começasse a falar sobre isso, a conversa ficaria longa. Reescrever. Está indo bem. Por enquanto, sim. Vai indo. Que bom, disse Fukaeri. Não parecia falar da boca para fora. Tengo até chegou a pensar que aquele era o jeito de ela demonstrar que estava contente com o fato de que o trabalho ia bem. No entanto, com sua expressão limitada, tais sentimentos não podiam ser claramente identificados. Espero que você goste, disse Tengo. Não se preocupe. De pronto, respondeu Fukaeri. Por que você acha isso? Perguntou Tengo. Fukaeri não respondeu. Ela apenas se manteve quieta. Era um tipo de silêncio intencional. Provavelmente era um silêncio para instigar Tengo a pensar. No entanto, por mais que espremesse os miolos, ele não conseguia entender como ela podia ter tanta certeza disso. Para quebrar o silêncio, Tengo disse. Pois então, eu queria te fazer uma pergunta. Você realmente viveu numa espécie de comuna e cuidou de uma cabra? As descrições que você faz são muito convincentes. Eu queria saber se isso realmente aconteceu. Fukaeri tossiu bem baixinho. Não vou falar da cabra. Tudo bem, disse Tengo. Se você não quer falar, não precisa. Eu apenas perguntei por perguntar. Não se preocupe. Para o autor, a obra é tudo. Não é preciso ficar acrescentando explicações. Vamos nos encontrar no domingo.
Você tem alguma recomendação para quando eu for encontrar essa pessoa? Não entendo. Algo do tipo, melhor ir bem vestido ou o que devo levar de presente para ela, coisas assim. É que eu não tenho a mínima ideia de como é essa pessoa. Fukaeri novamente se calou. No entanto, desta vez o silêncio não era intencional. Ela simplesmente não conseguia entender o motivo da pergunta, e tampouco o pensamento que o havia motivado. A pergunta de Tengo não tinha eco em sua consciência e, por isso, fora sugada pelo nada e se perdia para sempre além das fronteiras do consciente, como um solitário foguete a passar direto pela órbita de Plutão. Tudo bem, não é nada demais, disse Tengo, conformado. Não devia ter perguntado uma coisa daquelas a Fukaeri. Era só comprar algumas frutas e as levar. Então, domingo às 9, disse Tengo. Após alguns segundos, Fukaeri desligou o telefone sem dizer nada. Nada de tchau ou até domingo. Apenas o barulho seco do telefone no gancho. Pode ser que ela tenha concordado balançando a cabeça para depois desligar. No entanto, infelizmente, a linguagem gestual perde sua eficácia no telefone. Tengo desligou, deu 2 respirações profundas e, trazendo seu pensamento para a realidade, continuou a preparar o modesto jantar.